Graça e paz, comunidade Nicodemos. Hoje estamos fazendo esse culto aqui dessa maneira, sem a presença dos irmãos, sentindo falta da igreja, da comunidade, do abraço dos irmãos aqui esta noite. Estamos obedecendo o que foi determinado, estamos aqui todos juntos em espírito, em um só corpo, cada um em sua casa, cada um em seu lar, louvando e bendizendo o nome do Senhor. É desejo do nosso coração essa noite que você aí na sua casa e nós aqui em espírito estejamos louvando ao Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado essa noite. Creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite. Queremos nós todos juntos, como um corpo, o corpo espiritual do Senhor, cada um em seu lugar, a igreja invisível do Senhor, nós estejamos reunidos essa noite para a glória do nome do Senhor. Eu queria ler com os irmãos uma palavra antes de começarmos o culto desta noite. Está em Salmos número 46. Vou esperar você encontrar aí na sua casa. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Queria orar com você aí na sua casa, eu aqui, eu queria que você curvasse sua cabeça aí no seu lar. Pai, em nome de Jesus, nós lemos tua palavra essa noite, pedimos, Senhor, que tu fales conosco, Pai, através do teu Espírito, através da tua palavra, esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fala com tua igreja, Senhor, todos que irão ouvir esta palavra, Senhor, através da internet, através do vídeo, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aí no seu lar você diz amém. Amém? Você está aí? Aí na sua casa você diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Temos vivido nesses dias tempos muito difíceis. Na palavra do Senhor tem falado conosco nesses últimos dias. Domingo retrasado nós falamos a respeito de quando a tempestade chega em nossas vidas. Em um outro domingo passado nós falamos das decisões que nós colocamos em nossas vidas, o que as coisas acontecem conosco. E nós percebemos que o Senhor tem nos alertado esses dias que muitas vezes as vidas que nós levamos, as coisas que nós fazemos, elas fogem do nosso controle, as coisas vão por caminhos que nós não conhecemos, acontecem coisas que nós não esperamos e nos colocamos em situações que muitas vezes não entendemos o que está acontecendo. Olhando para a situação que vivemos nesse tempo no mundo, a maneira que as coisas estão acontecendo, nós percebemos que nesses tempos desse vírus, dessa situação de calamidade, de pandemia que estamos vivendo, é como se Deus nos chamasse a atenção e dissesse para a gente que as coisas muitas vezes, apesar de acharmos que temos o controle, que estamos prontos para vivermos o que colocamos, os planos que nós fazemos, esse vírus vem como se nós fôssemos, o mundo fosse um corpo e esse vírus fosse um câncer na nossa vida, e ele mostra que como às vezes as coisas fogem do nosso controle e que nós não conseguimos dominar nem mesmo o segundo seguinte da nossa vida, nós não conseguimos dominar nem o momento que chega diante de nós. Nós percebemos que às vezes as coisas fogem do nosso controle. E nós estamos vivendo nesses tempos uns momentos em nossas vidas. Eu, essa semana mesmo, passei alguns momentos na minha vida que eu não sabia que decisão eu devia tomar. Tamanha a diferença de situação que eu nunca tinha me acostumado a viver, esse tipo de situação
onde as coisas fugiam do meu controle. Eu não sabia que decisão que eu devia tomar. As coisas tinham fugido da minha consciência, do meu controle. É como se uma enfermidade tivesse entrado na minha vida, entrado no meu corpo e tivesse modificado os meus sentidos, modificado a minha visão. Eu já não conseguia mais entender o que estava acontecendo. É isso que nós estamos vivendo nesses dias de hoje, irmãos. Nós temos a nossa estrutura abalada, os nossos valores estão sendo modificados, as coisas estão perdendo a sua importância e coisas que nós não dávamos importância estão se tornando importantes para a gente. Coisas que nós dávamos valores até ontem, o que nós dávamos muito valor, nós dávamos valor para o futuro, para as coisas que nós queríamos amanhã. Hoje nós pensamos simplesmente em nos resguardarmos e estarmos prontos para viver essa pandemia que está se chegando até nós. É como se uma doença estivesse chegando à nossa vida e nós estivéssemos perdendo o controle do nosso ser. Nosso corpo já não responde mais como ele tinha que responder, nós perdemos o controle do que está acontecendo. Isso eu calculo que isso não, eu sei que esse vírus não vem de Deus, essas coisas não acontecem porque Deus quer que aconteça. Mas eu creio que isso acontece pela permissão de Deus, que pela sua misericórdia, como uma vez eu falei com os irmãos aqui, quando nós sentimos uma dor no nosso corpo, o nosso corpo mostra que alguma coisa não vai bem, uma dor que nós sentimos, é como se o nosso corpo dissesse que algo está errado em nós. E Deus permitindo que esse vírus chegue dessa maneira, que pessoas sejam alcançadas por esse vírus, é como se Ele estivesse dizendo para mim e para você que algo está errado em nossa vida. Ele está usando isso para nós abrir os nossos olhos, para nos mostrar o caminho que nós estamos escolhendo. Como nós tivemos feito escolhas erradas, como nós fizemos escolhas que não plantaram em nossa vida coisas sólidas, que agora um vírus ele consegue destruir tudo aquilo que nós achamos que era eterno, tudo aquilo que nós achamos que era eterno em nossa vida. Nós percebemos que os valores mudaram, né? Você vê pessoas brigando no mercado, você vê pessoas enganando, mentindo. Através dessa situação você vê pessoas tirando de dentro delas o pior do ser humano, o pior do que ele pode ser dentro dele. E também pessoas que através dessa situação, desse vírus, ele consegue tirar de dentro dele situações que você não imaginava. Pessoas se negando, pessoas se colocando à disposição de ir no mercado fazer a compra para uma pessoa idosa, pessoas dividindo o pouco que ele tem, pessoa pegando aquilo que ele basicamente não tem, mas pensando no que vai acontecer com o outro, ele coloca nas mãos do outro aquilo que ele tem. Então esse vírus Deus está deixando que ele se manifeste desse jeito, para que a gente perceba, a gente preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Né? Nós somos servos do Senhor, e eu tenho prestado muita atenção no que Deus tem dito para a gente nos últimos tempos. Né? Deus tem nos chamado para viver com Ele em comunhão, e Ele passa pela nossa vida. Ele no outro dia nos disse aqui na palavra dEle, que Ele tem procurado servos dEle que o adorem em espírito e em verdade. E uma situação que nem essa, irmãos, que nós estamos vivendo agora, nós vamos ser colocados à prova, nós vamos ser colocados numa fornalha, nós vamos ser colocados em situações onde nós vamos ter que tomar decisões e vamos ter que dizer como nós vamos viver por isso, como nós vamos viver nessa situação. Né? Eu aprendi desde novo na caminhada com o Senhor que muitas vezes o importante não é como a gente começa, mas o importante vai ser como você termina. Né? Como você vai sair do lado de lá depois de que tudo isso aqui estiver terminado. Como essas coisas acabarem, quando as coisas voltarem a acontecerem normalmente na sua vida, na minha vida, como nós estamos acostumados. Quais foram os valores que nós plantamos na nossa vida? Quais foram os valores que nós resgatamos nas nossas vidas? Quais foram os valores que nós buscamos? Valores que nós tínhamos perdidos, né? As pessoas agora estão ficando em casa com suas famílias, com seus filhos. Pessoas estão sendo forçadas a conviver dentro do lar. Pessoas estão forçadas a deixar aquela vida de noitadas, de bagunça, de bebedeiras na rua. São forçadas a ficar dentro do seu lar com sua família. São forçadas a viver uma situação que ela não estava acostumada a viver. Deus tem permitido isso, irmãos, para tirar de dentro da gente quem nós somos de verdade. Né? Eu sei que Deus não mandou esse vírus, não é da mão de Deus isso. Isso é uma coisa que pode ser uma coisa natural, como uma enfermidade que vem na sua vida, como aquele jovem, aquele menino cego, aquele homem cego, lá em João capítulo 9, quando perguntam para Jesus se aquele menino, aquele jovem, se ele errou, foram os pais dele que erraram, quem pecou para que ele vivesse daquele jeito? E o Senhor Jesus disse que nenhum dos dois erraram, nenhum dos dois pecaram, ninguém pecou ali.
Ali estava acontecendo algo que era natural, e não sabemos por que aconteceu aquilo, mas aquilo aconteceu, diz a palavra do Senhor Jesus, para que se manifestasse a glória de Deus. Então nós entendemos que os tempos que nós estamos vivendo hoje, nesse meio de toda essa confusão, servos do Senhor serão chamados para serem usados pelo Senhor e manifestarem a glória do Senhor no meio desse caos, louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós entendemos, irmãos. Na palavra que nós lemos essa noite, o salmista, diz que dos filhos de Coré, eles cantavam, esse salmo nos faz, eles cantavam ali para eles se lembrarem do tamanho do Deus que eles serviam. E esse salmo ele fala de algumas coisas interessantes. Ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas horas de tribulações. O salmista ele sabia que existiriam horas de tribulações, ele sabia que existiriam horas de dificuldades, ele sabia que viriam dias e que você não saberia qual será o seu dia amanhã. Eu sei que hoje tem muitas pessoas que não sabem o que vai ser do futuro, o que vai ser do amanhã, o que vai ser da semana que vem. Pessoas que trabalham, que não têm registro em carteira, que pessoas dependem do dia a dia para alimentar a sua família. Isso é um problema muito grande na vida da gente, irmãos. Mas nós que temos o Senhor, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos que nessa hora nós estejamos prontos para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Nessa palavra que nós lemos aqui, o salmista diz que o Senhor é o refúgio, é uma fortaleza, Ele diz assim, é no Senhor que eu vou me colocar, é no Senhor que eu vou me guardar. Quando tudo parecer difícil, quando o emprego que me dava segurança não estiver mais comigo, quando as coisas que eu me segurava foram tiradas de mim pelas circunstâncias que eu estou vivendo, quando as coisas que eu tinha na minha mão foram tiradas de mim, quando eu não sei o que vai acontecer amanhã, essa palavra diz para mim que o Senhor é uma fortaleza na minha vida, é nele que eu vou ter que me sustentar. Eu não posso olhar nem para a esquerda, nem para a direita, eu não posso duvidar do que o Senhor tem feito na minha vida, eu não posso duvidar do que o Senhor me guarda, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra diz isso para a gente, irmãos. Essa palavra diz para a gente, nesta noite que nós estamos aqui, juntos pela internet, pelo vídeo, trazendo essa palavra, ele diz para mim e para você, que nós não devemos nos esquecer de quem é que nos chamou. Lá em João ele diz assim, daqueles que eu chamei, das minhas ovelhas, eu não vou deixar que nenhuma delas se perca. Eu não vou deixar daqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz no Salmo 23, que o Senhor o leva por verdes pastos, louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz que o Senhor o leva a águas tranquilas, louvado seja o nome do Senhor. Não são as circunstâncias que vão modificar o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. As circunstâncias vão nos modificar diante do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos sair diferentes dessa história, irmão. Nós vamos sair transformados para glorificar o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmão. É isso que nós devemos tirar desses momentos que nós estamos vivendo. Nós devemos tirar desses momentos que estamos passando. Esse momento que nos traz angústia, nos traz medo diante de nós. Nós não devemos nos abalar. Nós devemos ter os cuidados que devemos tomar. Nós devemos nos resguardar. Mas dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, nós devemos estar firmados na rocha que é Jesus. Nós devemos estar firmados no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós devemos esperar no Senhor. O salmista diz que Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Ele não vai evitar de você passar nas tribulações, Ele não vai evitar que você passe nas tribulações. Ele vai estar com você ali. Ele vai te ajudar. Ele vai te apoiar. Ele vai estar com você nessa situação. Ele fala assim, o Senhor é o meu refúgio. É nele que eu me escondo, é nele. É junto dele que eu falo do que está no meu coração. É junto dele que eu abro a minha vida diante dele. É para ele que eu conto o que está acontecendo comigo. É ele. É para ele, é um socorro bem presente na minha vida. É com ele que eu me abro, é com ele que eu falo. É para ele que eu conto meus medos, minhas angústias. É com ele que eu me fortaleço, louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele diz. O salmista está dizendo para a congregação lá, Deus é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza, é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor. Não se esqueça disso.
Ele fala, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na fúria, os montes se estremeçam, ainda, irmãos, que a natureza se levante, ainda que coisas aconteçam, ainda que aconteçam enfermidades de repente, ainda que haja destruição, ainda que o mar se levante, ainda que a natureza se levante contra o ser humano, ainda que coisas aconteçam, ele está dizendo que o Senhor é sobre todas essas coisas, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor domina sobre todas essas coisas, que tudo isso pertence ao Senhor, e o Senhor é Senhor sobre todas essas coisas. O Senhor não se admira, o Senhor não tem medo, o Senhor não fica surpreso quando o mar se levanta, o Senhor não fica surpreso quando essas coisas acontecem. É dele toda a criação, é dele todas as coisas, foi ele que fez, louvado seja o nome do Senhor. Nada impressiona o nosso Deus, nada impressiona aquele que criou todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. É isso que o salmista está dizendo aqui, irmãos. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, ó. Não devemos ter medo. Não devemos ter medo. Quando nós recebemos notícias ruins, não devemos ter medo. Não devemos ter medo quando a peste chega. Não devemos ter medo quando a enfermidade chega. Não devemos ter medo quando as coisas acontecem desta maneira. Não devemos ter medo. Ele está dizendo assim, porque conosco está aquele que criou todas as coisas. É isso que o salmista está dizendo assim. Ele está dando uma palavra para aquela congregação, para aquela comunidade dos seus irmãos judeus que estão ali cantando, louvando no templo que eles tinham lá. Ele está dizendo que você não deve ter medo dessas coisas, porque maior do que tudo isso, maior que toda essa enfermidade, toda essa destruição, porque o que esse vírus está trazendo para o dia de hoje são destruições, irmãos, são destruições de fortalezas que o homem criou. São destruição de valores, são destruição de planos, são destruição de coisas que eles criaram. Nós criamos uma vida para nós achando que nós somos dono de todas as coisas. E um simples vírus que nós não conseguimos nem enxergar, ele consegue dizer para nós que nós não somos donos de nada, que nós somos soberbos, que nós achamos que nós somos donos de tudo. E um simples vírus que nós não enxergamos, algo tão pequeno, mostra para nós o quanto nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um simples vírus diz para mim e para você que nós estamos perdidos se não for o Senhor. Que para onde nós iremos se não for o Senhor? Um simples vírus diz isso. Um simples vírus destrói, irmãos. Destrói e transforma pessoas, irmãos. O medo, a angústia, o sofrimento, transforma. Um simples vírus consegue fazer isso com a gente, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o salmista aqui diz para a gente não temer, para a gente ficar firme. Porque mesmo que o mundo entre em colapso, mesmo que o mundo gema de dor, mesmo que a natureza se revolte contra o ser humano, acima de tudo isso está o nosso Deus. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim, ó, no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que apesar de tudo isso está se levantando. Aqui a natureza, nesse versículo que nós lemos, a natureza se levantou. A natureza se revoltou, a natureza tomou decisões que o homem admirou do que estava acontecendo. A natureza não agiu da mesma maneira. O homem foi surpreendido pelas coisas que estavam acontecendo. Mas o salmista diz assim, ó, mas de Deus. Presta atenção que Deus diz para a gente essa noite, irmãos. Ele diz no versículo de 4 assim, ó, há um rio que alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ele está dizendo assim, apesar de tudo isso, de Deus vem para nós, louvado seja o nome do Senhor,
uma provisão de misericórdia, uma provisão de bênção, uma provisão de guarda em nossa vida. Ele está dizendo assim, você não está sozinho, Ele vai te ajudar, louvado seja o nome do Senhor, porque você, aqui na palavra diz assim, é a morada do Altíssimo, você é morada do Altíssimo, o Espírito Santo do Senhor mora em você, é de você que Ele está falando nessa passagem aqui, é de mim que Ele está falando aqui. Ele está dizendo assim, quando a natureza se levantar contra você, quando coisas começarem a acontecer na sua vida, não se esqueça que acima de tudo isso existe um Deus todo-poderoso, louvado seja o nome do Senhor, e esse Deus todo-poderoso tem dele misericórdia, tem graça derramando na nossa vida, tem uma porta de escape na nossa vida, tem um rio de água viva que desce da presença do Senhor em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Deus está no meio da tua igreja, Deus está no meio da morada dele, Deus está no meio de nós, irmãos. Quem se levantará contra Deus, irmãos? Se é Deus que está dizendo que está guardando a sua igreja, que Deus está guardando o seu povo, Deus está guardando a sua morada, é isso que Deus está dizendo para a gente. Não se intimidem, não tenham medo do que está acontecendo, sejam usados por mim para que o meu nome seja glorificado, saiam transformados disso que vocês estão vivendo hoje, não se deixem enganar, sejam transformados pelo poder que é na minha palavra, no meio de toda essa situação, creiam que Deus está no controle de todas as coisas. Não é o emprego de amanhã que você não tem, não é a dúvida da sua vida de amanhã, não é a enfermidade que pode chegar, não é o emprego que você perdeu, não é a dúvida do seu futuro, não, você não sabe o que você vai comer daqui a um mês, como é que você vai pagar o seu aluguel, como é que você vai pagar as suas contas. O Senhor está dizendo que de maneira nenhuma Ele vai te deixar só, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra diz isso para a gente. O salmista aqui ele diz assim, coisas vão acontecer tribulações. Ele fala, Deus é o socorro, Deus é o refúgio no meio das tribulações, Deus é o nosso refúgio, eu não vou ficar abalado. Ele fala assim depois, mesmo que o mar se levante, os montes estremeçam, mesmo que coisas aconteçam ao meu lado, mesmo que coisas sobrenaturais aconteçam na natureza, que a natureza se levante, se revolte contra os homens que vivem nessa terra, eu estou guardado no Senhor, porque eu sei que do Senhor vem livramento para a tua igreja, louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Ele está dizendo para a gente aqui nesta noite, que no meio de tanta coisa que está acontecendo, o nosso Deus está atento à sua igreja. O nosso Deus está atento ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Estruturas estão sendo abaladas, irmãos. Estruturas estão sendo destruídas. Coisas que eram certas ontem, que amanhã já aconteceriam de maneira correta, não vão mais acontecer. Marcaram viagens, marcaram jogos, marcaram programas, marcaram tantas coisas. E nada do que eles esperavam vai acontecer, irmãos. Situações mudaram, coisas aconteceram. E o homem é colocado no lugar dele. Deus coloca eles no lugar deles, dizendo, vocês não são nada, louvado seja o nome do Senhor. Vocês não são nada. Um simples vírus pode acabar com tudo que vocês plantaram, com tudo que vocês planejaram. É isso que ele está dizendo, irmãos. Um simples vírus acaba com todo homem. Deus está dizendo assim, percebam o que está acontecendo. Percebam quem vocês são diante da criação. Percebam quem vocês são diante de mim. Percebam. Mudem os seus valores, mudem suas vidas, mudem. Voltem aos seus lares, voltem a se amar, voltem a se respeitar. Aproveitem esse momento para tirar de dentro de vocês o melhor, para que o meu nome seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor. É isso que o salmista está dizendo aqui, irmão. As nações se abalam. As nações gritam, bramam, gritam. Estão perdidos, não têm controle, não sabem o que vai acontecer. O Senhor dos Exércitos está conosco. Versículo 7. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que o salmista coloca aqui, irmãos, é uma situação distinta. Em volta, no mundo, as coisas continuam acontecendo. As nações estão rugindo. Os reinos estão se abalando.
Os poderes estão sendo colocados à prova. As coisas estão acontecendo. Valores estão sendo testados. Pessoas estão sendo testadas até o último. Pessoas estão sendo colocadas à prova. Instituições estão sendo colocadas à prova. Pessoas estão passando por situações que elas nunca imaginaram. Deus está permitindo o que está acontecendo, mas o servo de Deus aqui, nessa palavra que nós lemos, ele olha para tudo que está acontecendo em volta dele e ele olha para o Senhor e fala, mas eu estou guardado pelo Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não sou qualquer um, eu não estou largado nesse mundo sem sentido, sem saber o que está acontecendo. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem foi que me chamou, eu sei em quem eu tenho esperança. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Ele fala assim, é nele que eu me refugio, na hora que eu não entendo o que está acontecendo, na hora que as coisas se abalam ao meu redor, e eu ouço aquela gritaria das pessoas dizendo que tudo está perdido, que nós não sabemos o que fazer, como uma turba louca de pessoas correndo de um lado para o outro. O servo de Deus se acalma e diz, é no Senhor que eu aguardo, louvado seja o nome do nosso Deus, é no Senhor que eu não espero no homem, eu não espero na instituição, é no Senhor que é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é nele que eu me guardo, louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui, irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus. O nosso Deus tem prazer, irmãos, em glorificar o nome dele em nossa vida. A palavra de Deus diz que ele procura adoradores. Em João 4 fala assim que ele vai buscar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele vai buscar, irmãos. Ele vai querer achar aqueles no meio de toda essa bagunça, de toda essa confusão. Quem são os servos dele? Que vão ser usados por ele. Quem são os servos deles que vão estar apostos para entender o que está acontecendo? Para olhar com os olhos dele, para poder fazer a vontade dele, para glorificar o nome dele. Quem serão aqueles que serão usados? Irmão, ele está dizendo aqui assim, ó. No meio da cidade, um rio de água viva que vem do Senhor. O Senhor está no meio dela. Hoje, olha, presta atenção no que Deus está falando, irmão. Hoje, no meio de tudo isso aí, nós somos os representantes de Deus. Nós vamos dizer como Deus agiria se Ele estivesse olhando para isso que está acontecendo. Que palavras Deus diria? Que atitudes Deus tomaria? O que Deus faria com as pessoas que estão ao nosso redor, Ele estando aqui em nosso meio? Quem são aqueles que Ele vai usar para que o nome dEle seja glorificado no meio de tamanha confusão? Muitas pessoas podem achar, irmãos, que uma coisa que nem essa que está acontecendo é uma coisa muito ruim para a destruição. Mas no meio de tudo isso, nós conseguimos entender que nós podemos tirar de tudo isso que está acontecendo coisas boas. Nós podemos transformar isso que está acontecendo aqui para a glória do nome do nosso Deus. Nós podemos ser usados pelo Senhor para mostrar o quanto Deus pode ser amoroso no meio de tudo isso que está acontecendo, que Ele não concorda com nada disso que está acontecendo, que mais uma vez Ele permitiu que o homem vivesse a sua vida, e agora quando o homem se coloca na posição de que ele percebe que ele não é nada diante do que está acontecendo, de toda a eternidade, de todo o mundo, ele percebe que ele não é nada, e onde eles começam a correr de um lado para o outro, Deus vai usar a você aí, onde você está, a mim, onde eu estiver, para que o nome dEle seja glorificado. Deus não faz nada à toa, irmão. Deus não faz nada acontecer sem que o nome dEle seja glorificado. Ele permite que as coisas aconteçam para que o nome dEle seja glorificado. Em Mateus 8, Jesus encontra um leproso. E esse leproso, olhando para Jesus, se joga nos pés dele e fala assim: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. E o Senhor Jesus responde para ele assim, a Bíblia fala que ele fala assim, quero, e tocando-o, o purificou. Nesse texto a gente aprende algumas coisas. Uma delas é que o judeu acreditava que aquilo que era impuro, quando tocado por alguém puro, tornava esse que era puro impuro também. Mas Jesus mostra o que espiritualmente acontece quando a gente se aproxima do Senhor. Quando a gente se aproxima do nosso Deus, aquilo que é impuro e é tocado por aquele que é santo sobre todas as coisas,
ao invés de tornar impuro, o nosso Senhor é transformado por Ele, louvado seja o nome do nosso Deus. Então aquilo que era impuro se torna purificado pela presença do nosso Senhor, pelo toque do nosso Senhor. E outra coisa que esse texto mostra para a gente, aí você vai perguntar assim, mas o que tem a ver isso com o que você está pregando, irmão? É porque falta para a gente, às vezes, irmãos, a gente saber se posicionar diante do Senhor. Às vezes falta para a gente não fazer como a multidão louca correndo de um lado para o outro. Falta para a gente se colocar diante de Deus e pedir para o Senhor, diante de tudo que está acontecendo, diante de todas as situações que estamos vivendo, diante do que o mundo está vivendo, o que nós devemos fazer a respeito disso? Qual a nossa posição diante disso? No domingo passado, eu falando com os irmãos aqui da palavra, quando os discípulos chamam Jesus para ele acordar, e porque ele está dormindo e o barco vai afundar, Jesus se levanta e diz para ele por que faltava para eles fé. Por que eles não tinham fé para resolver aquilo que estava diante deles? E esse homem aqui, esse leproso, quando encontra com o Senhor, ele faz uma pergunta para o Senhor e diz assim, se tu quiseres, pode me purificar. É como se ele dissesse assim para o Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas não sei se o Senhor quer. Eu sei que o Senhor tem todo o poder para resolver o que está acontecendo. Eu sei que o Senhor tem todo o poder, Senhor, para resolver tudo o que está acontecendo nesses momentos de tanta tribulação. Eu sei que o Senhor tem o poder, mas eu não sei se o Senhor quer. E quando ele pergunta se o Senhor quer, se tu quiseres, não é por causa de Jesus, porque ele sabe que Jesus tem o poder. Ele olha para Jesus e diz assim, será que, Senhor, eu sou merecedor de ser alcançado pela tua misericórdia? Será que eu sou merecedor, Senhor, de ser tocado pelo Senhor, mesmo eu sendo da maneira que eu sou, mesmo eu sendo impuro do jeito que eu sou, mesmo eu sendo sujo do jeito que eu sou, mesmo, Senhor, todas as coisas estarem acontecendo ao meu redor dessa maneira, toda a minha vida está sendo desfacelada, nas coisas que eu acredito, o meu futuro está incerto. Será, Senhor, que eu, desse jeito que eu tenho agido, das coisas que eu tenho feito, será que no meio de tanta confusão, o Senhor me aceita diante do Senhor? Será que eu sou digno de ser aceitado por Senhor? Será que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar, mas será que eu mereço ser tocado pelo Senhor? E o Senhor, mostrando a misericórdia dele, diz assim, eu quero. E quando ele toca no moço, enfermo, e ele diz para o moço com aquele toque, fala assim, não é por você, é por mim. Foi para isso que eu vim, louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor faz para nós, irmãos, é pela misericórdia dele, louvado seja o nome do Senhor. Então, no meio de tudo o que está acontecendo neste mundo, nós devemos entender o tamanho da grandeza do nosso Deus. O tamanho da grandeza do amor do nosso Deus. Senhor, diante de tudo que está acontecendo, me ajuda, Senhor. Eu quero ser tocado pelo Senhor nesta noite. Eu quero ter a minha vida transformada nessa noite. A terra está se movendo, os mares estão se levantando, os montes estão se derretendo, Senhor. Minha vida não é mais como era antes. O meu futuro amanhã, Senhor, que eu tinha por certo na minha vida, já não tem mais sentido. Eu não sei mais o que fazer. Eu não estou nem dormindo à noite, Senhor, tão preocupado com o meu futuro amanhã, Senhor. As contas que vão chegar, Senhor, eu já sei que vão chegar. Os meus filhos, Senhor, o que é que eu faço? Como eu vou lidar com isso? Oh, Senhor, me toca, Senhor, se eu merecer, fala comigo, Senhor. E o Senhor diz para a gente nessa noite, que Ele está muito além disso, irmãos. Ele está muito além dessas coisas que estão acontecendo aqui. Que na verdade, o que o Senhor, quando Ele olha para tudo isso que está acontecendo, e presta atenção no que Deus está falando, irmão, Ele está nos dando uma oportunidade de sermos usados para a glória do nome dEle. Deus já conhece o amanhã, irmãos. Deus já conhece o futuro.
novidade é para mim e para você. O final dessa história vai ser novidade para mim e para você. Para o Senhor já está escrito o que vai acontecer. Ele já sabe, já está certo no coração dele o que vai acontecer. Ele já viu o que vai acontecer. Nessa noite a palavra que o Senhor nos diz é: não se preocupe com o que está acontecendo à tua volta. Se preocupe o que você está fazendo diante de tudo o que está acontecendo. Não se preocupe com o mar se levantando, com os montes se derretendo, com a terra estremecendo. Não se preocupe com isso. Se preocupe comigo e você e o que nós estamos fazendo juntos, nós dois, pela sua vida, pela eternidade da sua alma, como você está lidando com isso, louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo na palavra dele. Porque aquele que olha para essas coisas que estão acontecendo, para esses problemas que estão acontecendo, para o futuro que está acontecendo, ele não tem medo, irmãos. Ele lida com isso com muito cuidado, com muito carinho, com muita percepção, mas ele não se abala, os valores dele não mudam. Né? Hoje eu fui com a minha esposa no mercado comprar algumas coisas que faltavam em casa, o mercado estava cheio e tinha um lugar vazio, assim, um caixa, e nós chegamos naquele caixa ali, ficamos ali, quando eu olhei uma plaquinha, eu fiquei assim, maior de 60 anos. E eu estou numa fase que eu nem sou maior de 60 e nem sou novinho, estou no meio do caminho, não tenho direito de uma coisa e também não sou jovenzinho, então fico no meio, não posso usar as bênçãos de quem é mais velhinho, de ficar na fila preferencial, e também não posso, não tenho força para ficar muito tempo parado no mesmo lugar. Mas eu olhei para aquilo e eu sabia que se eu continuasse no caixa, a moça ia me atender. Não ia ter problema. Mas estava escrito ali. Era só para maior. Eu não podia ficar ali. Eu não podia pegar aquele lugar, não era meu. Tinha uma coisa escrita ali que me dizia, você não pode ficar aqui. Mas é uma fila de supermercado, que importância tem? Tem importância, irmão. Tem importância. O Senhor falou assim, se você não for fiel no pouco, como eu posso te colocar sobre o muito? Como eu posso te usar amanhã para uma coisa grande, para mim, se você não for experimentado nas coisas pequenas ainda? O que vai ser do meu amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como eu vou cuidar dos meus filhos? Essas coisas me preocupam, Senhor. E o Senhor fala para você assim, eu sei de tudo isso, mas eu estou com você. Ontem colocaram no grupo lá uma historinha lá, que quando Deus foi falar com Noé, foi na casa dele. Quando foi falar com Abraão, foi na casa dele. E tem uma passagem que eu gosto muito também, que Deus fala para Samuel, quando fala para Samuel escolher o ungido dele, para ungir o rei de Israel, ele fala assim, vai lá na casa de Jessé, e eu já escolhi para mim o rei. E quando Samuel chega lá, ele encontra Davi, que vai ser escolhido. E eu olho para essa passagem e falo assim, Deus esteve lá antes, olhando aquelas vidas, escolhendo, figuradamente, né, irmão? Lógico que Deus é eterno e sabe todas as coisas, mas ele sabia quem seria, ele sabia a pessoa. Eu estive lá e já vi. O Senhor já esteve lá no final da história, irmão. O Senhor já esteve lá no final dessa pandemia, ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe aqueles que ficaram firmes na posição, esperando e glorificando o nome dele. Aqueles que não se venderam quando o mar se levantou, quando as montanhas estremeceram, quando a terra se derreteu, ou o monte derreteu, a terra estremeceu. Quem ficou firme esperando no Senhor? Quem sofreu e chorou, mas não duvidou da presença, do nome santo do Senhor? Quem glorificou o nome do Senhor? Quem foi fiel ao que o Senhor disse para fazermos, disse como vontade dele na nossa vida? Quem não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda? Quem ficou firme ali? Quem se recebeu do Senhor uma palavra? Fica firme, meu filho, continua nessa caminhada, que eu sou contigo. Isso vai passar. Existem situações na nossa vida que nos fazem tomar decisões. Quando chegam essas crises assim, irmãos, na nossa vida, nós somos testados a dizer quem nós somos. Existem 3 jovens na Bíblia, chamados Ananias, Azarias, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados a esse ponto. Eles foram levados ao ponto de ter que decidir que caminho eles iam escolher. Se eles iam continuar sendo crente, ou se venderiam.
Porque é nessas horas, irmãos, de grande aflição, que a gente diz para Deus o quanto a gente ama Ele. A gente diz para Deus o quanto a gente conhece Ele. E esses jovens, testados por Nabucodonosor, querendo que ele se ajoelhasse diante da estátua, eles disseram que não se ajoelhariam. Eu não vou me ajoelhar diante disso que está acontecendo. Eu não vou me ajoelhar diante de tanta aflição, de tanto medo, de tanta angústia. Eu não vou me ajoelhar. Eu vou esperar no Senhor. Se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar. E se Ele não quiser me livrar, Ele não vai me livrar. Mas eu não vou me ajoelhar como os outros estão fazendo, diante do temor, diante do medo do que está acontecendo. Eu não vou me ajoelhar. Eu vou ficar firme na presença do Senhor. E se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. E se Ele não quiser, Ele não vai livrar. Mas eu vou glorificar o nome do Senhor com a minha vida. E eles fizeram isso. E diz que o rei lá, o Nabucodonosor, o imperador, jogou eles na fornalha mais acesa, mais forte. E olharam para dentro da fornalha e esperando que aqueles 3 homens estivessem mortos. Mas ali aconteceu algo que eles não esperavam. Eles falaram, tem 3 lá, os 3 estão vivos andando lá dentro. E tem um quarto com eles, semelhante a um filho do homem. Semelhante a Deus. Isso diz para nós, irmãos, né? Aí se conhece a passagem, eles tiram aqueles homens de lá. Nem cheiro de fumaça tinha neles. E só tinha 3, né? Não saiu o quarto. É nessas horas, irmãos, que nós passamos por esta prova. E nem cheiro de fumaça fica no servo do Senhor. Nem cheiro de queimado fica no servo do Senhor. Ele passa pela prova. Ele passa pela fornalha. O vírus está aí, a situação está aí, a loucura está acontecendo aí. Né? A quarentena chegou, empregos estão sendo perdidos, salários estão sendo achatados, pessoas estão perdendo o que tinham. Está se acabando muitas coisas que eram tão firmes, tão sólidas, um futuro tão tranquilo e garantido, estão se acabando. Mas como Sadraque, Mesaque e Abednego, não vou me dobrar diante disso, eu vou continuar confiando no Senhor. E se o que acontecer na minha vida vai ser da vontade dEle, louvado seja o nome do Senhor. É nisso que eu vou confiar. É nisso que eu vou descansar, louvado seja o nome do Senhor. Amém aí na sua casa, irmão? Amém, né, irmão? Deus abençoe. Versículo 7 diz assim, ó. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele volta a falar do refúgio. No 8 ele diz assim, ó. Vinde, contemplai as obras do Senhor. E as assolações, que assolações efetuou na terra. Essa assolação aqui não é de destruição, é que grandes obras, que coisas ele fez, que obras ele fez. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que quando o Senhor disser, chega, chega. Quando o Senhor disser, chega, acabou. A prova terminou. O vírus se recolhe. Acabou. O salmista tinha conhecimento disso. Tem pessoas que vivem experiências com o Senhor, que são levados ao extremo, até o último momento. E vem a glória do Senhor se manifestar na vida deles. Ele está dizendo aqui que o Senhor foi onde estava a guerra e acabou com ela. Ele pegou aqueles que faziam a intriga, a confusão e acabou com eles. Ele acabou com tudo aquilo que se levantava e contra a humanidade, que se levantava contra o servo de Deus aqui nessa história, nesse salmo que nós lemos. Ele terminou com tudo, porque ele é Deus. E o salmista sabia que ele fez aquilo por eles, porque ele é Deus. Eles eram da sua descendência, eles eram seus filhos. Ele sabia que o motivo de Deus ter feito isso era o grande amor que o Senhor tinha por eles, só por isso. Não porque eles mereciam, não por nada, mas porque o Senhor os amou, louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 10, ele fala assim para eles, ó. No meio de tudo que está acontecendo, no meio de tanta confusão, no meio de tanta coisa que a natureza está fazendo, no meio de tanta coisa que está acontecendo, no meio de tanto futuro incerto que você está tendo,
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele fala assim, ó, descansa. Descansa. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Eu serei exaltado em todo o mundo. Eu serei exaltado entre as nações. Eu sou o Senhor. É isso que ele diz na palavra dele, irmão. O salmista fala assim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então ele fala assim, acontece coisas ruins, mas eu descanso no Senhor. Acontecem coisas ruins, sobrenaturais, que eu nunca imaginei, mas eu descanso no Senhor. Acontecem coisas que eu não imaginava, coisas que se levantaram contra mim, guerras, tumultos, mas o Senhor foi lá e acabou com tudo, o Senhor cessou no tempo determinado, o Senhor disse agora chega, as coisas que estavam para acontecer não acontecem mais, o que estava perdido, o Senhor traz a vida novamente, porque Ele diz, eu sou o Senhor, chega, acabou, eu sou o Senhor. Ele diz aqui, e o salmista no final reconhece, realmente Ele é o nosso refúgio. Valeu a pena eu ter esperado no Senhor. Valeu esse cântico aqui, irmãos. É de alguém que passou por uma prova grande. Passou por uma dificuldade muito grande. Passou por uma luta muito grande. Nós estamos passando por isso agora, irmãos. Que salmo nós vamos cantar no final de tudo isso? Que salmo você na sua casa vai cantar para o Senhor? Depois que tudo isso que nós estamos vivendo acabar. Que atitudes você vai tomar? Que escolha você vai fazer? Que caminho você vai seguir? Quais os valores você vai preservar na sua vida diante de tanta dor e tanta luta, tanto medo e tanta incerteza? Nas nossas mentes hoje está a dúvida e a incerteza. Nossa mente hoje está a dúvida do que vai acontecer. O nosso coração está quebrantado de tanto medo do que vai acontecer. Nós estamos arrasados, estamos com medo do futuro, da perda do emprego, da saúde, dos nossos queridos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o salmista diz aqui que diante de todas essas coisas, ele põe os olhos dele no Senhor. Aquele que é eterno, que não muda, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é o ontem, hoje e eternamente, é o mesmo Senhor. No meio de tanta luta, de tanto medo, onde você não tem aonde se agarrar, onde tudo está incerto na sua vida, eu digo para você nessa noite, se agarre no Senhor. Naquele que não muda. Aquele que vai tocar em você, não importa o tanto de lepra que você tem. Se jogue diante dele nessa noite e diga, Senhor, toca em mim, me transforma, Senhor. Muda a minha história no meio de tanta coisa ruim que está acontecendo. Eu quero sair dessa história, Senhor, glorificando o teu nome. Eu quero que o Senhor olhe para mim, Senhor, e me use como teu servo, como tua serva, para que o teu nome seja glorificado. No meio de tanta dor e de tanta coisa acontecendo, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser uma arma do Senhor aqui no meio de tanta coisa ruim, Senhor. Eu quero te glorificar, Pai. Eu quero que a minha vida seja usada pelo Senhor. É isso que a palavra de hoje diz para nós, irmãos. Ele diz para nós assim, que nem esse moço falou aqui. Que realmente tem coisas que dão medo na gente. Tem coisas que nos tiram o chão. Tem coisas que nos colocam em noites sem dormir. Porque nós somos pessoas responsáveis, nós pensamos no amanhã, nós sabemos que temos que tomar decisões, nós temos responsabilidades, mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite que Ele está no controle de todas as coisas. Que de tudo isso que estamos vivendo é para a glória do nome dEle. Ele sabe que nós somos pó e que dependemos dEle. Paulo fala assim, no final da vida dele, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós estamos reunidos essa noite, através desse vídeo, em espírito, para nos confortarmos, irmãos. No meio de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanta incerteza, a não desviarmos os nossos olhos do Senhor, daquele que nos chamou, para sermos usados por Ele. E tudo seja para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. E diante do que está acontecendo aí, do que vai chegar diante de nós ainda, os mares vão se rugir, os montes vão ruir, a terra vai estremecer, coisas vão acontecer, valores vão ser colocados à prova.
mas nós temos que permanecer firmes. Homens e mulheres de Deus, caminhando neste mundo, glorificando ao nome do Senhor, preservando e guardando a fé, vivendo de maneira que no final de tudo isso, nós possamos olhar para o Senhor e nos alegrarmos com Ele do que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Eu queria orar com você, você na sua casa, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos Tua palavra essa noite, nós aprendemos de Ti, Senhor, que o Senhor está acima de todas essas coisas que estão para acontecer, Pai. Que o que nos traz incerteza, nos traz angústia, Senhor, são para o Senhor nada, Pai. O Senhor ama aqueles que são Teus, Senhor. O Senhor sabe de que cada um dos que são Teus, Pai. Nós Te louvamos por isso, Senhor. E isso alegra o nosso coração, Senhor. Eu oro, Senhor, para que Teu servo e Tua serva que está em casa agora, Pai, pensando na dificuldade do amanhã, na incerteza do amanhã, do que vai acontecer, Senhor, no meio de tanta luta, o Seu nome seja glorificado na vida deles, Pai. Sustenta pelo Teu Espírito, Senhor, essas vidas. Sustenta-nos, ó Pai, diante do Senhor, diante das lutas. Faça-nos fazer as escolhas certas, ó Deus. Nos ajude, Pai, na hora em onde fomos desafiados a tomarmos uma decisão, Senhor. Que nós olhemos para o Senhor, Pai. Que nós estejamos com nossos olhos fixos no Senhor. Mesmo que nossa carne trema, mesmo que nosso corpo, Senhor, se sinta fragilizado. Que nós possamos firmar, Senhor, os nossos pés diante do Senhor e possamos adorar o Senhor com as nossas atitudes, ó Deus. Possamos Te glorificar, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Pai, a comunidade Nicodemos, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai.